Boa tarde a todos, boa tarde. Obrigado, ministro Reis Veloso, pelo convite. Eu queria cumprimentar o ministro Aloysio Mercadante, em nome de quem cumprimento todos da mesa. O ministro Marcelo Neri facilitou também a minha apresentação, embora nós não tenhamos combinado, porque ele traz toda a trajetória da última década, e eu vou trazer aqui alguns elementos, pensando um pouco na prospecção futura, em torno do tema aqui proposto. Foi bastante feliz relacionar a educação com a redução da pobreza e com os pequenos negócios, porque aqui nós temos a maioria da população brasileira tendo a sua renda, tendo a sua ocupação, tendo o seu emprego. Então, desenvolvimento econômico e social passa certamente pelos pequenos negócios. Eu trago aqui uma série de informações, optei por PowerPoint, porque são estatísticas, tabelas, números, que visualiza melhor. Nós temos aqui a partir de 2008, e imaginando 2016, num prognóstico, se excluirmos aí os produtores rurais, cerca de 5,4 milhões, nós temos um crescimento bastante intenso do chamado microempreendedor individual, uma categoria que não existia até 2009, 1º de julho de 2009 passa a partir da Lei Complementar 128 de 2008, a possibilidade de se registrar na internet em poucos minutos, sem nenhum papel, sem nenhum carimbo, a um custo, nesse primeiro momento, a um custo zero, em empreendimentos já existentes ou novos empreendimentos, que tem aí um faturamento de até R$60 mil ano, 5 mil mês em média. A gente sai de zero e chega nesse momento a 3 milhões. 3 milhões de brasileiros que passam a ter um CNPJ, que passam a ter um registro, que podem comprar com nota, vender com nota, pessoa jurídica. Esse é parte importante do panorama apresentado pelo professor Marcelo Neri. Grande parte desses estavam na informalidade. E nós sabemos que a informalidade tem um custo. A informalidade não se dá apenas por uma tentativa de redução de custos, mas ela em si já embute um grande custo. As micro e pequenas empresas, segundo a classificação da lei, estamos falando de empreendimentos, de empresas com faturamento bruto anual de até 3,6 milhões, se atuar com comércio exterior, com exportação, isso pode chegar a 7,2, elas se estabilizam em torno de 4,5 milhões, e a gente vai chegar em 2016 com o empreendedor individual com mais de 5 milhões de empreendimentos, CNPJs, ultrapassando inclusive as micro e pequenas empresas. Vamos chegar com 10 milhões de empresas formais nesse país, no campo dos pequenos negócios. Aí acrescenta-se cerca de 30 a 40 mil empresas de porte médio e grande. Então nós teremos no nosso país, nos próximos 3 anos, cerca de 10 milhões de empresas. Isso é importante ressaltar porque muitas vezes se imagina, às vezes a gente se defronta com essa opinião, de que pequenos negócios seriam um fator transitório, seria algo reflexo de uma economia ainda em processo de desenvolvimento. Essa é uma realidade que veio para ficar, e isso tem naturalmente a ver com esse elemento que o professor já destacou. Quando se pergunta qual é a motivação, por que se abriu um negócio, por que se registrou, iniciou uma atividade econômica autônoma, em 2002, mais da metade abriam por necessidade. 0,77 por oportunidade. Nós chegamos agora em 2011, na última pesquisa, a 2,2. Quer dizer, é uma relação de 2 por 1. De cada 3 novos negócios no nosso país, 2 se dão por oportunidades. Não por último, isso é um reflexo do mercado de trabalho. Novos negócios por necessidade, trata-se de estratégias de sobrevivência, de subsistência, trata-se da falta de empregos formais, da falta aí do amparo da própria Seguridade Social. O mercado de trabalho melhora, o ambiente de negócios também melhora, isso na base da economia, e lança a pergunta, o Brasil melhora e o número de pequenos negócios aumentam. Essa é a perspectiva para os próximos anos, em especial devido ao processo virtuoso de formalização. Isso é uma constatação. O que a gente traz aqui para a discussão e para a reflexão é que, se compararmos o Brasil com economias
de renda, de alta renda, economias escolhidas aí da União Europeia, nós temos num primeiro indicador aqui, o que se repete sempre em qualquer situação. A participação de empresas de pequeno porte no conjunto das empresas é sempre 90 e tantos por cento, 99%, 98% e etc. A grande maioria das empresas em qualquer economia de mercado são empresas de pequeno porte. E, por sua vez, elas contribuem também fortemente na geração de emprego, saindo aí de 2/3 na Itália, chegando aí a 45% na Suécia, 45% na França e por aí vai, alguma coisa como 52% no Brasil, dados de 2009 para 2010, isso deve ter inclusive aumentado, porque aumentou muito a geração de emprego nos últimos anos. A gente estima cerca de 60% dos brasileiros, entre empregadores e empregados, trabalhando nas pequenas empresas. O que é relevante para o nosso debate, em pequena empresa moderna, é olhar a última coluna, que aí sim faz toda a diferença, que é a participação no valor adicionado ao PIB. Quanto produzem essas pequenas empresas? Nós temos aqui uma clara relação entre muitas empresas, muitos empregos e uma contribuição ao PIB relevante nesses países todos escolhidos, exceto no Brasil. 25%, estimativa, também está em torno desse número. Vai variar em torno de 25%, não será muito mais, mas não será também muito menos. O que possibilita uma clara correlação, uma forte correlação entre emprego e valor adicionado ao PIB. Isso é bastante intuitivo, mais pessoas trabalhando, mais contribuição ao PIB nessas economias selecionadas. E o caso do Brasil é um ponto fora da curva. Bastante emprego, pouco valor adicionado ao PIB. Nós temos muita possibilidade de crescer, nós precisamos crescer. E nós precisamos crescer, em especial porque essa quantidade de brasileiros que vivem dos pequenos negócios, para aumentar a sua renda, para aumentar o seu bem-estar, passa por um aumento substantivo da produtividade. Não se trata de criar mais empresas, de imaginar que vai se criar mais emprego no segmento, mas ao aumento da produtividade no segmento. Para isso, nós temos aqui uma reflexão de caráter bastante teórico, abstrato, que compara economias emergentes com economias desenvolvidas, economias de alta renda. Se nós olharmos o mercado como um todo e dividirmos em 3 grandes possibilidades, nós temos aí alguma coisa que denominamos clientes de mercados específicos, mercados muito customizados, muito específicos. Nós podemos falar aqui talvez de alfaiataria, de coisa bastante, para ficar no exemplo. Nós temos também um segmento de mercado de pequenas séries, também muitas vezes customizados, e nós temos de fato o grande mercado de produtos e serviços padronizados, o supermercado, a prateleira e coisa do tipo. Economias como a nossa, como a do México, como de países de renda similar, nós temos uma grande quantidade de pequenos negócios mirando, focando, tentando abrir espaço no mercado, no grande mercado de produtos e serviços padronizados. Isto é uma evidência empírica que constatamos todos os dias e é um erro de estratégia. Aqui nós temos a situação que falta cliente. Quando se pergunta, diz falta cliente. Nunca falta cliente. É o que eu estou tentando oferecer algo que o meu cliente potencial não está querendo, né? Eu não tenho uma estratégia adequada. Eu eventualmente estou concorrendo com empresas grandes que baseado em economia de escala, que vai ter uma relação custo-benefício muito mais favorável que a minha. Mas também não é só isso dos pequenos negócios, focando em mercados que eles não conseguirão ser competitivos. Trata-se também de grandes empresas com muita integração vertical. Grandes empresas que realizam as várias fases da produção e com poucos pequenos negócios como fornecedores, ou como franquias, ou como distribuidores. Um processo de encadeamento produtivo incipiente e limitado. O contraponto seria economias avançadas, quando você tem um forte processo de complementaridade na cadeia de valor. Você tem uma focalização de pequenos negócios em mercados de nicho, de alto valor agregado, isso é correto, isso gera muita renda. Você tem uma grande quantidade das pequenas empresas atuando em cadeias de valor junto às médias, às grandes empresas, como fornecedores, como distribuidores,
realizando manutenção, pós-venda, fechando o ciclo, inclusive, com reciclagem de materiais. Spin-offs, novos negócios, também estimulados pelas grandes empresas. E aí, poucas pequenas empresas disputando esse mercado, que de fato é um mercado de massa e que ela não teria vantagens competitivas. Bom, a hipótese é que nós estamos nesse processo de transição. Nós já não estamos mais na fase anterior, mas ainda estamos longe de chegar aqui. E nesse processo de transição, demanda políticas bastante focadas no sentido de adensamento das cadeias produtivas, das cadeias de valor do nosso país. Isso passa naturalmente pela indústria. A indústria, via de regra, está no centro das cadeias de valor e passa pelo processo de adensamento e de melhoria dessas cadeias de valor para, entre outras coisas, evitar um processo que ocorre no nosso país atualmente, que é a substituição de produtores nacional por importadores, por importados, destruindo elos da cadeia de valor, elos ocupados por pequenos negócios, por empresas médias e que dificilmente serão reconstituídos no futuro. Na melhor das hipóteses, as empresas antigas produtores passam a ser distribuidores do produto equivalente que ele importa e distribui utilizando seus canais de comercialização. Numa visão de que a gente pode ter uma focalização de mercado dos pequenos negócios em torno de grandes cadeias de valor e com assistência técnica e com fomento para que elas cresçam em produtividade, em qualidade e fundamentalmente também com inovação, a gente tem o que nós poderíamos denominar de cadeia empresas modernas. Eu tenho 1 minuto, dizer que no direcionamento estratégico do Sistema Sebrae, decidido, votado pelo nosso Conselho no último outubro, nós introduzimos na nossa missão algumas palavras adicionais que representam muito dessa política. Promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios e fomentar o empreendedorismo é para fortalecer a economia nacional. O que está em jogo é a economia nacional, porque não por último a disputa entre regiões, entre países, se dá em torno da produtividade média, e produtividade média tem a ver com todas as empresas e não somente com as empresas exportadoras. Os números do Sistema Sebrae: 1.600.000 empresas atendidas esse ano, com soluções de inovação, processo de formalização e ambiente legal nos municípios, implementação da lei geral. Diversos programas nacionais. Eu me encerro aqui, informando também com muito prazer, né, ministro Mercadante, que no próximo dia 28 estaremos, junto com o Ministério de Educação e Cultura, junto com o MEC, lançando o Pronatec Empreendedor, que tem como objetivo aí formar cerca de 1,5 milhão de empreendedores, cerca de 1.500 professores com mestrado profissionalizante em torno do tema do empreendedorismo. O empreendedorismo entrando nas universidades, nas faculdades, no ensino técnico, como alternativa também para os jovens do nosso país. Muito obrigado.